boa tarde. No nosso superchat de hoje, nós vamos trazer um assunto que gera bastante dúvida entre muitas pessoas, que é a dislipidemia. Inclusive, a gente recebeu um caso aqui de um senhor, onde ele mandou os seus exames com os níveis lipídicos bastante alterados, colesterol, HDL, LDL e os triglicerídeos. E a gente recebeu bastante dúvidas no nosso superchat a respeito do que é a dislipidemia, quais são as suas causas, os sintomas, como que a gente consegue fazer o diagnóstico e o tratamento efetivo para essa patologia. Então, falando de uma forma introdutória para tirar essas dúvidas, as dislipidemias, elas são distúrbios metabólicos que são caracterizados pela alteração dos lipídios, ou seja, das gorduras no sangue. Inclui o colesterol, os triglicerídeos. E as dislipidemias, elas são, devido a estudos epidemiológicos, elas são uma das principais causas por doenças cardiovasculares, né? Como a arteriosclerose, a doença arterial coronariana e o acidente vascular cerebral. As taxas e os níveis aqui no Brasil, por exemplo, são bastante altas e há umas classificações que definem mais ou menos por que essa doença ela é tão presente no Brasil. Bem, é uma doença bem comum, então, né? Sim, e existem algumas classificações. Podemos classificar hipercolesterolemia isolada, que é onde é um fator genético em que os receptores irão meio que bloquear a retirada do excesso do colesterol LDL desse paciente, o que ocasionará numa acumulação dele. Aí entra as doenças cardiovasculares. A hipercolesterolemia isolada é onde é um fator genético em que esses receptores não irão conseguir fazer a retirada do excesso do LDL desse paciente, do sangue dele. E aí está associada às doenças cardiovasculares, né? Só que na hipercolesterolemia isolada não é associada a nenhum quadro clínico, como por exemplo o diabetes. Existe a hipertrigliceridemia isolada, que irá avaliar o nível do aumento dos triglicerídeos nesse paciente. Que é o caso do nosso paciente que mandou os exames, né? Porque nos exames dele, ele relata que os níveis de triglicerídeos estão bem acima do que é recomendado. É acima de 150. Isso. E quando ele ultrapassa os 500, pode ocasionar uma pancreatite, por exemplo. Na hiperlipidemia, é como se fosse o aumento do LDL e dos triglicerídeos, só que está associado ao tabagismo, à obesidade e outros hábitos de vida desse paciente. Na hipercolesterolemia familiar, é a desordem genética do metabolismo dos lipídios. Então, esse paciente aí vai ter um certo problema. Na disbetolipoproteinemia tipo 3, ocorre um problema no transporte dessas lipoproteínas no sangue do paciente. Então quer dizer que geneticamente também eu posso, por questões genéticas, eu posso também ter dislipidemia, né? Sim, porque uma das causas, tem as duas causas na verdade, que é a primária e a secundária. A primária, ela é de causas familiares, surge devido à genética, ou o pai ou a mãe deve ter. E tem a secundária, né, que é causada por outras doenças, tipo a diabetes, ou também os usos de medicamento, como corticoides e diuréticos. No caso do paciente, seria interessante saber se ele tem casos de dislipidemias na família, né? Ou o pai ou a mãe, sim. Ou se ele usa com muita frequência corticoides. Isso, ou isso também se pode ele também ocasionar tem diabetes, por exemplo, como uma doença que pode gerar. Hipotireoidismo também. Isso. Sim. Mas voltada para o fator genético. E vale ressaltar também que a dislipidemia é uma doença assintomática, ou seja, os sintomas dela não são tão expressivos assim. A gente precisa realmente fazer um check-up, fazer uma prevenção, para a gente poder conhecer melhor sobre e dar o diagnóstico. Sim. Bem, esse diagnóstico laboratorial é feito em um paciente, em um usuário, que ele vai estar em dieta habitual, peso estável e em estado metabólico
em 2 semanas que antecedem esse exame. Lembrando que ele não poderá ingerir bebidas alcoólicas e nem realizar atividades físicas entre 24 e 72 horas antes desse exame. Bem, no exame bioquímico, iremos avaliar o colesterol total, o colesterol LDL, o colesterol HDL e os triglicerídeos. No colesterol total, como o próprio nome já diz, irá avaliar a quantidade de colesterol no sangue. E é nesse exame também, que conseguimos avaliar a possibilidade daquele paciente de desenvolver uma doença coronariana. No colesterol total. Isso. E nos triglicerídeos também conseguimos fazer essa avaliação, porque ele irá avaliar a quantidade de gordura no sangue daquele paciente. No colesterol HDL... Então ele já tem uma chance a mais de ter um infarto, né? Isso. E no colesterol HDL, ele é considerado colesterol bom, porque é ele que tira o excesso desse colesterol do sangue. Então, quanto maior elevado, menor a condição desse indivíduo de possuir uma doença, desenvolver uma doença. E no LDL é avaliado as lipoproteínas de baixa densidade no sangue. Entendi. Agora falando um pouquinho sobre o tratamento dessa patologia, dessas dispilidemias, né? Existe 2 tipos de tratamento, que é o tratamento não farmacológico e o tratamento farmacológico, que aí já entra com medicação, prescrita pelo médico e tudo. A primeira orientação que a gente dá é o tratamento não farmacológico, que consiste nas mudanças de hábitos de vida do paciente. É uma alimentação mais saudável, procurar evitar comer gorduras, retirar aí frituras, praticar exercícios físicos, que é muito importante para a redução de peso corporal dele também. E também parar com a ingestão de álcool, né? E fumo também, se for o caso. Quando a gente já parte para o tratamento farmacológico, o mais utilizado aí na hipercolesterolemia são as estatinas, que elas agem inibindo a enzima HMG-CoA redutase, que ela age inibindo, né, a síntese de colesterol nos hepatócitos. E quando é no Hipertrigliceridemia. Gente, esse nome não sai. Hipertrigliceridemia. Isso, hipergliceridemia. A gente usa mais, é comum usar mais os fibratos e os ácidos graxos. Mas é sempre importante a gente orientar o paciente para uma alimentação, hábito de vida mais saudável, porque isso também reduz os níveis de colesterol e evita aí essas possíveis complicações, né? Que é o infarto. Qual foram as outras que vocês falaram? Acidente vascular cerebral. Isso. Então, tudo isso ajuda. Eu acho que até tem que ter essa integração da enfermagem com os outros profissionais de saúde para a gente estimular o paciente, porque às vezes o paciente não tem condição, não tem tempo de estar mudando tão radicalmente essa rotina, né, para correr atrás desse prejuízo metabológico. E que cada profissional ele desempenha um papel de estímulo, nem que seja aos poucos, para ele mudar a alimentação, fazer qualquer tipo de exercício, entendeu? De uma forma que o paciente ele não se sinta assim na obrigação de fazer porque ele precisa, mas que ele use aquilo não só para cuidar da saúde, mas tipo, se sentir mais leve, se sentir bem com o tratamento e, querendo ou não, tipo, responder mais rápido ao que a gente está tentando estabelecer. Sim, E importante frisar também que essas atividades físicas, essas mudanças na alimentação dele, não é só para evitar a dispilidemia, né? É importante a gente dizer, né? E sempre enfatizar que é para um estado geral, assim, de saúde dele. Vai evitar o diabetes, Como vai caso, se ele evitar... tiver a diabetes também. Pois vai ajudar evitar casos. ele ter essa dispilidemia, um E acidente aumentar. vascular cerebral. E aumentar a perspectiva de vida, né, dele. dessa pessoa. Então, gente, é isso. Eu acho que a gente tirou algumas dúvidas desse Espero paciente. que vocês tenham entendido. entendido muito direito. E é isso. É bom E lembrar respondido. também que o exame de colesterol deve ser feito a cada 2 ou 3 anos para identificar as dislipidemias. Exatamente. E sempre procurar o BS mais próximo, né, para fazer os exames de rotina, porque é lá que a gente consegue identificar se tem investigar. uma investigação melhor, né? Se está alterado ali o triglicerídeo, como é o caso do seu Antônio, que mandou aqui pra gente. Então, com base nisso, a gente já vai investigar o porquê que está ali alterado, né, seu Antônio, seus triglicerídeos, e já poder fazer uma encaminhação mais precisa. É isso. É isso. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.